E aí, pessoal, tudo bonzinho? Como é que vocês estão? Vamos lá. Vamos falar agora sobre coligativas numa visão matemática da propriedade coligativa, que é bem interessante, tá certo? Embora o Enem ainda não tenha cobrado questões nesse nível, mas a gente não sabe o que é que vem no futuro. Então vamos lá, vamos ver aqui uma questão bem legal para que todos nós possamos entender o que é que eu estou falando. Olha bem, pessoal, olha aí. Eventualmente, a solução 0,30 molar de glicose é utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima do sangue. Você nem pode colocar mais nem menos, né, do que a pressão do sangue, porque senão a pessoa ganha ou perde é, água. E aí pode morrer, tanto pela célula inchar, como a célula também murchar. Aí ele diz, ó, pois tem pressão osmótica próxima do sangue. Qual é a pressão osmótica em atmosferas se eu tiver 37 graus Celsius? Vem-se embora, vamos resolver aqui no quadro. Vem comigo. Cheguei no quadrinho. Vê, pessoal, a gente precisa lembrar alguns dados, né? O primeiro, como é que eu calculo a pressão osmótica? Pressão osmótica π é molaridade vezes R vezes T vezes o fator de Van 't Hoff se for iônica, que não é o caso, né? Não é uma solução iônica, porque ele fala na questão. Então, o que é que eu preciso aqui inicialmente perceber? Aqui está 37 graus, não pode, a temperatura tem que ser em Kelvin, sempre tem que ser em Kelvin. Então, como é que eu faço? 37 mais 273, que dá 310, né? Então, você vai ter a temperatura igual a 310, 273 mais 37. Logo, quando eu tenho aqui 310 Kelvin, tá aqui nossa temperatura. Outra, quem é R? R é a constante universal, que vai valer 0,082, né? Então, quem vai ser π? Quem é a minha molaridade? 0,3. Quem é R? 0,082. E quem é a temperatura? 310. Então, agora, basta a gente fazer o quê? Fazer essa continha deliciosa, né? E chegar ao valor de aproximadamente 7,626 atm. E a resposta da questão vai direto. Lembrando que a gente calcula a pressão atmosférica como calcula a pressão de um gás, né? PV igual a nRT. Não é legal? Gostaram? Se divertiram? Sei que não, mas sei que gostaram. Então vamos lá, vamos embora continuar aqui a nossa luta diária. Vem comigo. Vê bem, pessoal. Eu queria falar agora da parte matemática. A gente tem a tonometria, que é o quê? Quando eu adiciono um soluto, eu imediatamente baixo a pressão de vapor. Quanto mais soluto eu coloco, mais a pressão baixa, não é verdade? Então, eu posso dizer o quê? Quanto maior a quantidade de soluto, quanto maior a concentração de soluto, mais a pressão de vapor baixa. Então, a gente tem uma coisinha na tonometria que eu vou chamar de ΔP sobre P0, que é a variação da pressão em relação à pressão inicial. Isso aqui é chamado de quê? Abaixamento relativo da pressão de vapor, tá? Abaixamento relativo da pressão de vapor. E esse abaixamento relativo da pressão de vapor, ele é proporcional à quantidade que eu colocar, a molalidade. Oxi, Guga, por que a molalidade? Vê, pessoal, W,
que é molalidade, ou concentração molar, lembra disso? É o número de mol do soluto na quantidade de solvente em quilograma ou em litro, né? Que se for água, 1 quilo é igual a 1 litro. Então, quanto mais soluto eu coloco na minha solução, maior é a concentração. Logo, maior é o efeito coligativo. Mais difícil é evaporar. Quanto mais soluto, mais difícil é evaporar. Por isso que o abaixamento relativo é proporcional à molaridade. Vou transformar isso numa igualdade, numa fórmula. ΔP sobre P0 é igual a KT vezes molaridade, onde KT é o quê? É uma constante, né? Sempre que eu transformo uma proporção em uma fórmula, em igualdade, eu tenho uma constante. Aí aqui é constante tonométrica ou tonoscópica, que geralmente na prova ele vai te dar essa constante. Aí, olha bem, isso é a tonometria, mas usa a mesma lógica. Se eu for trabalhar com a ebuliometria, ebuliometria está estudando o quê? A ebulição, não é verdade? Então, quanto maior a quantidade de soluto que eu coloco, imediatamente fica mais difícil ferver. Lembre-se, a adição de soluto dificulta ferver, congelar e evaporar. Dificultar evaporar, tonometria, é porque diminui a pressão de vapor. Dificultar ferver, a água fervia a 100, passa a ferver a 101. Então, aumenta o ponto de ebulição. Então, aqui eu vou ter o ΔTE. O que é ΔTE? A gente vai chamar na coligativa de variação do ponto de ebulição. Ou melhor, elevação. Porque quando eu coloco o soluto, essa variação é sempre para cima. Sempre aumenta se o soluto é não volátil. Então, ΔTE vai ser o quê? KE vezes a molaridade. Por quê, pessoal? Porque eu sei que a temperatura de ebulição é proporcional ao quê? A molaridade. Então, quando eu aumento a concentração, eu aumento o ponto de ebulição. Isso pode virar uma igualdade adicionando a constante. KE vezes molaridade, onde KE é o que agora? É a constante de ebulição, constante ebuliométrica. Tá certo? Também é dada, né, na prova. E um terceiro caso que a gente pode ver é quando eu tiver a criometria ou a crioscopia, pessoal. Quando eu aumento a concentração, o que é que acontece? A concentração do soluto, toda vez que ela aumenta, fica mais difícil congelar. Então, também vai ter o quê? Uma diminuição no ponto de congelamento. A água congela zero, água e sal a menor que zero, fica mais difícil. Fica mais difícil quer dizer que está menor. Então, eu posso dizer o que dessa relação? Eu posso dizer que aqui eu tenho ΔTC, que é a variação da temperatura de congelamento, ou abaixamento, por quê? Porque está diminuindo, né? Da temperatura de congelamento. Lembre-se que diminuir o ponto de congelamento tornou o processo mais difícil, tá? Quanto mais frio, mais difícil. Então, ΔTC é igual ao quê? Proporcional à molaridade, né? Kc vezes molaridade, onde Kc é a constante crioscópica. Guga, e a pressão osmótica? Ah, pessoal, a pressão osmótica é a mesma lógica dos gases, né? Lembre-se, o tamanho da partícula, ela é desprezível em relação à solução, assim como o tamanho da molécula do gás é desprezível em relação ao volume. Logo, o movimento do gás é um movimento ao acaso, o movimento browniano. O movimento da partícula também é um movimento ao acaso. Então, quando eu tenho uma questão onde ele relaciona osmose, a osmose se comporta como um gás. Por isso que eu uso P igual a mRT.
ou π, né, igual a mRT. Por que π? Porque π é o que a gente chama de pressão osmótica. M é o que? Molaridade. R é o que? Constante dos gases. E T é a temperatura. Isso aí, pessoal, é um universo que a gente precisa. Agora, veja, tem uma coisa que eu queria falar muito com vocês. Isso aqui, o que eu vou falar agora, é muito importante para qualquer momento da coligativa, que é o fator de Van 't Hoff. Veja, a gente aprendeu que coligativas dependem apenas da quantidade. Vê, coligativas, ou seja, o que é coligativa? A adição de um soluto não volátil, aumentando o ponto de ebulição, diminuindo o ponto de fusão e diminuindo a pressão de vapor. Ou seja, dificultando ferver, dificultando congelar, dificultando evaporar. Então, a coligativa, uma propriedade coligativa, ela depende apenas do quê? Da quantidade. Ela não depende da natureza. Não interessa o que eu estou colocando, mas apenas o quanto eu estou colocando. Então, depende apenas da quantidade. Então, eu queria falar sobre isso agora. Se eu colocar 1 mol de sacarose na água, se eu colocar 1 mol de sal de cozinha, cloreto de sódio na água, e se eu colocar 1 mol de sulfato de alumínio na água, o efeito coligativo será o mesmo. Aí muita gente pode cair no erro de dizer sim, porque todo mundo aí é 1 mol. Mas cuidado. Quando eu coloco sacarose, sacarose é um composto covalente. Ela nem ioniza, nem dissocia. Então, ela continua na água apenas dissolvendo. Lembre-se, só ioniza se começar por H e só dissocia se for iônico, metal com não metal. Então, se aqui eu tiver 1 mol, aqui eu vou ter quanto? 1 mol, considerando que está 100% ionizado, ou 100% dissociado, ou 100% dissolvido. Se eu chegar aqui e colocar 1 mol de NaCl, NaCl é um composto iônico, metal, sódio, não metal, cloro. Lembre-se, dos covalentes, só quem dissocia, só quem ioniza, né? Na verdade, quem ioniza, forma íon, é o ácido. É quem começa por H. HCl, H2SO4 e por aí vai, né? Então, ácido de arrênios é o que começa por H. Então, aqui, ó, 1 mol vai dar 1 mol de íon Na+, e 1 mol de íon Na-, que a proporção aqui é 1 para 1 para 1. Então, quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 mols. Então, aqui eu já tenho uma quantidade maior. 1 mol de NaCl virou 2 mols de íons. E olha bem, se eu pegar a L2SO4, a L2SO4 também é um sal, né? Um composto iônico, metal com não metal. Quando eu jogar na água, vai dar o quê? 2 mols de alumínio, sulfato e 3 mols de sulfato. Tudo aquoso, né? Então, olha, pessoal, a proporção é 1 para 2 para 3. Então, se aqui for 1 mol, aqui são 2 mols e aqui são 3 mols. Lembrando que eu estou considerando 100% ionizado todo mundo, tá? Então, aqui vai dar quanto? 1 mol deu quanto? 1 mol aqui deu 5 mols. Então, eu posso lhe dizer que o efeito coligativo, ou seja, o efeito de aumentar o ponto de ebulição, maior ponto de ebulição, menor ponto de fusão e menor pressão de vapor, é isso que é o efeito coligativo, ele é mais forte aonde? No Al2SO4 3, depois vem quem? Depois vem o NaCl e por último vem o C12H22O11. Então eu posso garantir que quanto maior o que, pessoal? O número de partículas, maior o efeito coligativo. Não é lindo? Então, quanto maior o número de partículas,
maior o efeito coligativo. Guga, amei. Tu pode explicar do ácido que tu falasse agora há pouco? Posso sim. Imagine que eu chego para você e boto aqui, ó, 1 mol de HCl, 1 mol de C6H12O6 e 1 mol de K2SO4 e 1 mol de K2SO4. Onde é que eu vou ter o maior efeito? HCl é covalente, mas começou por H. Todo mundo que começa por H é ácido diarrênios, tirando a água, logicamente, né? Então, aqui, ó, 1 mol desse vai dar quanto? 1 e 1. Então, vai dar 2 mols. Aqui, ó, C6H12O6 também é covalente, só que não começa por H. Então, não ioniza, não forma íon. Continua sendo C6H12O6. Então, 1 mol aqui continua sendo 1 mol. E K2SO4 é um composto iônico, né? K é metal e SO não metal. Então, é um sal, é um composto iônico. Considerando que está todo mundo 100% ionizado, 1 mol aqui dá 2 e aqui dá 1, transformando-se em 3 mols. Então, onde é o maior efeito coligativo? O maior de todos é no K2SO4 e o menor de todos é no H2SO4. No H2SO4 não, no C6H12O6. Então, lembre-se, quem tem maior ponto de ebulição, quem é? K2SO4 é maior do que quem? Do que o HCl, que é maior do que quem? C6H12O6. Quem tem mais partículas tem um maior efeito coligativo. Quem tem o maior ponto de ebulição vai ter o menor de fusão e a menor pressão de vapor. Certo? Lembrando que, se eu lhe perguntar, quem tem o menor ponto de fusão? K2SO4. Quem tem a menor pressão de vapor? K2SO4. Tá certo? Quem tem o maior ponto de fusão, Guga? C6H12O6, porque ele tem menos partículas, então. E quem tem maior pressão de vapor também é C6H12O6. Lembre, pessoal, quem tem mais soluto tem menor ponto de fusão, é mais difícil congelar. Menor ponto de fusão é mais difícil congelar. Menor pressão de vapor é mais difícil evaporar. E maior ponto de ebulição é mais difícil ferver. Certo, Guga? Isso aí, quem estudou foi Van Toff, foi. Aí ele inventou isso aqui, ó. Essa formulazinha que a gente pode usar. I igual a 1 mais alfa Q menos 1. Onde alfa é o grau de ionização ou de dissociação, tá? E Q é a quantidade de cargas. Então, por exemplo, se ele lhe dá H2SO4, 2 molar, mas ao invés de ionizar 100, só ionizou 80%, qual é o fator de Van Toff? I é igual a 1 mais 0,8. E olha que bonitinho, H2SO4 é o quê? 2H mais SO4 menos 2. Tem quantas cargas aqui? 2 com 1, 3, não é? Então, 3 menos 1. Então, dá 2 vezes 0,8, 1,6, dá 2,6. Guga, então quer dizer que aqui o fator de Van Toff aqui foi 2, aqui foi 1, porque nem ionizou, né? E aqui foi 3, é? É, o fator de Van Toff está me dizendo quantas vezes aumentou a propriedade coligativa. Então, quanto maior o fator de Van Toff, mais difícil ferver, congelar e evaporar. Então, às vezes, a questão, quando tem um íon, por exemplo, ó, como é que eu calculo o abaixamento relativo? Né? KT vezes molaridade. Como é que eu calculo a elevação do ponto de ebulição? KE vezes molaridade. E como é que eu calculo o ponto de congelamento? KC vezes molaridade. E a pressão osmótica? MRT. Então, se for iônico, se for
iônico, ou seja, se produzir íon, pode ser covalente que produza íon, eu multiplico pelo fator de Van 't Hoff. Ou seja, toda vez que eu tenho uma solução que produz íon, eu aumento o efeito coligativo. Não é legal? Então, pessoal, toda vez que eu tiver um processo que produza íon, eu vou ter que usar o fator de Van 't Hoff. Legal? Vem comigo, então, para a gente ver aqui umas questõezinhas para você ficar livre. Vê, pessoal, lembrar, né? Quando ionizar é porque você produziu íon. Quem é que ioniza? Ácidos diarrênios, os compostos covalentes que começam por H. E quem é que dissocia? Quem é que separa? Os compostos iônicos. Então, Van 't Hoff foi o cara que percebeu isso que a gente acabou de falar, né? Quanto maior o fator de Van 't Hoff, maior o que, pessoal? O efeito coligativo. A formulazinha que eu mostrei. O fator de Van 't Hoff é quanto ionizou. Então, quanto maior o fator de Van 't Hoff, maior o que? O ponto de ebulição, menor o ponto de fusão e menor a pressão de vapor. Ou seja, eu aumento o efeito coligativo. Aí, olha, a tonoscopia, o abaixamento relativo, é a constante tonométrica vezes a molalidade, que eu demonstrei aqui no papel para vocês, tá? A constante tonométrica é a massa do solvente dividido por 1000. Aí caiu uma questão, ó. Determine o abaixamento relativo da pressão de vapor do solvente quando 3,04 gramas de cânfora. Cânfora nem é ácido, nem é iônico. Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio é não metal. São dissolvidos em 117,2 mililitros de etanol a 25 graus. Ele dá a densidade do etanol e a massa molar da cânfora. Então, quem é o número de mol da cânfora? O número de mol é a massa, que é 3,04 gramas, pela massa molar, que é 152, que dá aproximadamente 0,02. Com isso, quem é a massa do etanol? A massa do etanol, o etanol vai ser o solvente aí não vai ser água. Então, vai ser quem? Massa é densidade vezes o volume. A densidade é 117,2, a densidade não, né? O volume e a massa e a densidade 0,7. Então a massa dá 92 gramas, ou seja, 0,092 quilos. Pô, Guga, por que tu botasse quilo? Porque para eu achar a tonometria, eu tenho que ter a molalidade. E a molalidade é o mol por quilo do solvente, lembra? Mol por quilo. Então, agora vem. ΔP sobre P0 é a constante tonométrica vezes a molalidade. ΔP sobre P0 é a constante é o mol do solvente, o etanol, que pesa 46, pelo 1000, constante tonométrica dividido por 1000, vezes a molalidade, que é 0,02 mols nessa massa em quilograma. Logo, 0,01 valor. Olha para aí. A pressão baixou 0,01, 1%, mas caiu. Então ficou mais difícil de você evaporar. Bem pouquinho, mas ficou. E aí você pode fazer também pela fórmula direta, você escolhe. Certo? Aí, ó, pessoal, a ebulição é Ke vezes molalidade. Lembra disso? Onde Ke é a constante ebuliométrica e W é a molalidade. Molalidade é o quê, pessoal? Mol do solvente pelo quilo. Guga, ele geralmente dá a constante, não dá? Dá. Mas se ele não der, a constante é RT ao quadrado vezes dividido por 1000 vezes calor latente de vaporização. Pessoal, geralmente ele dá a constante, tá? Não se preocupa com isso, não. Aí, olha, lembre só de um detalhe, viu? Quando você tem uma solução iônica, você deve multiplicar pelo fator de Van 't Hoff. Essa é a única diferença em qualquer processo que a gente tenha. Então, tem aí, ó. Um estudante de química dissolveu 90 gramas de glicose em 400 gramas de água. Opa, em água agora. E aqueceu o conjunto, sabendo que a constante da água é poliométrica. Está vendo que ele dá? É 0,52. Depois de algum tempo, qual será a temperatura inicial de ebulição por ele encontrada? Ele dá o mol da glicose. Então, o número de mol da glicose, a massa que é 90 pela massa molar, ó, 90 pela massa molar que é 180, é meio mol. Quem é a molalidade? Número de mol, que é meio mol, pela massa do solvente em quilogramas. 400 gramas é 0,4 quilos, dá 1,25. Agora é só jogar na fórmula. ΔTE, Ke vezes molalidade.
0,52, que é a constante que ele deu, e a molaridade que eu achei, deu 0,65. Se a temperatura, ele quer saber ΔT, né? ΔT é 0,65. Quanto é a temperatura inicial que a água tem? A normal, 100. Então, quanto é que ficou a temperatura? 100 mais 0,65. Ficou 100,65. Lembre-se, quando eu coloco um soluto, dificulta, aumenta o ponto de ebulição. Então, esse valor que eu achei é o quanto aumentou. ΔT é o quê? É elevação da temperatura de ebulição. Elevou 0,65. Se era 100, o normal da água é 100, mais a elevação de 0,65, ficou 100,065. Legal? E a congelamento é Kc vezes molaridade. Lembrem-se que, pessoal, se for iônico, eu tenho que multiplicar pelo fator de Van 't Hoff. Aí ele bota o etileno glicol, é colocado nos radiadores de carro em países de clima muito frio, para evitar o congelamento da água. A massa de etileno glicol a ser adicionada por quilograma de água, que é a molaridade, para que a solidificação só tenha início a menos 37,2 olha o contrário agora, ó. Ele me deu o abaixamento, que é 37,2. A constante é 1,86, ele me deu. E o que é molaridade? Número de mol pelo volume. O volume é 1 litro. Então, olha para aí, pessoal. Vou achar o número de mol, 20 mol, mas ele quer a massa. Ele quer a massa. Número de mol é massa pela massa molar. Número de mol é 20, a massa eu não sei, e a massa molar do álcool é 62. Ele dá a massa molar, tá? Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então dá 62. Isso aqui dá massa molar, dá 62. Assim como a água dá 18, CO2 dá 44, isso é dado, tá? Então 20 vezes 62, 1.240. Então, pessoal, preste atenção. Coligativas, essa parte matemática é comum em prova? Não. Então, por que você está dando? Porque não tem nenhuma regra que diga que não vai cair. Tá certo? Mas não é tão comum. Mas valeu a pena. Foi legal, não foi? Beijo, pessoal. Até a próxima.